prédio que você vê aqui atrás fica em Paris, capital da França. É nele que funciona a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura. A Unesco foi criada em 1945 com o objetivo de contribuir para a paz e segurança no mundo, mediante a educação, a ciência, a cultura e as comunicações. E uma de suas principais metas é reduzir o analfabetismo no mundo. Por aí dá para ver a importância do conhecimento para a humanidade e também para você e sua vida acadêmica. Vamos estudar agora as diferentes formas de conhecimento, os principais métodos de assimilação do saber e como eles podem ser úteis na universidade. Começa a MAD, Multiaula Digital da Uninove. O assunto é metodologia da pesquisa científica. Bem-vindos ao nosso tour pelo Museu do Conhecimento. Começaremos nosso passeio por esse quadro aqui. É mesmo uma bonita imagem, não? Mas não estamos diante de uma pintura abstrata. Isso é um detalhe ampliado do que acontece aqui dentro e aí, na sua cabeça. O que temos aqui são as sinapses, ou passagens de estímulos elétricos pelos neurônios, as células básicas do cérebro e do sistema nervoso. Não, isso não é uma videoaula de medicina. Essa imagem serve apenas para ilustrar como registramos e acumulamos o nosso conhecimento. Os humanos diferem de outros animais como os únicos seres capazes de criar e transformar o conhecimento. Assim que nascemos, começamos a incorporar saberes e conceitos a cada experiência que temos e no relacionamento com outras pessoas. Ao longo da vida, passamos a adquirir também o conhecimento desenvolvido e armazenado por meio de conjuntos de símbolos, para ordenar o pensamento, permitir a produção e a transmissão de ideias. É o que temos na língua falada e escrita ou nas várias formas de registro audiovisual, por exemplo. Com a ajuda desses conjuntos de símbolos, podemos criar diferentes tipos de conhecimento. Uma das formas mais comuns de conhecimento é o empírico ou popular. Ele nasce das experiências do dia a dia, do boca a boca, da tradição e do nosso ponto de vista, sem necessidade de ordenação nem comprovação das ideias. É o conhecimento, por exemplo, de alguém que trata de uma doença com remédios caseiros. Minha mãe costuma, quando está com muita tosse, fazer leite misturado com mel, açúcar queimado, canela, é muito bom. Por exemplo, eu tomo todo dia boldo. Eu uso muito medicina chinesa antiga, muitos chás. Tudo é a fé, se você fazer qualquer coisa com fé, funciona. Outra forma de saber é o conhecimento teológico, baseado na fé e em revelações consideradas sagradas. Ele não pode ser confirmado nem negado fora do âmbito da formação moral e da crença de cada indivíduo. Uma pessoa pode acreditar, por exemplo, na cura sobrenatural de uma doença, a partir de escrituras ou a tradição oral de sua religião. Já o conhecimento filosófico é fruto do raciocínio e da reflexão. Ele nasce de questionamentos sobre o porquê das coisas e, como ocorre com o conhecimento teológico, não é confirmado nem refutado pela ciência. Usando mais uma vez o exemplo das doenças, filósofos gregos da antiguidade foram capazes de deduzir que os males da saúde têm causas naturais. A conclusão, embora verdadeira, não era resultado de algum tipo de comprovação prática. Era fruto da observação da realidade e do raciocínio sobre ela. Por fim, temos o conhecimento científico. É o saber racional e sistemático, isto é, organizado com base em métodos de estudo que possibilitam confrontar uma ideia com a realidade e comprovar se ela está correta ou não. Em que tipo de conhecimento se baseia a afirmação de que o homem foi expulso do paraíso por comer o fruto proibido? A. Conhecimento científico. B. Popular. Ou C. Teológico? A resposta certa é a letra C. A afirmação baseia-se no conhecimento teológico, no caso, proveniente das escrituras seguidas por judeus e cristãos. Esse aqui é Louis Pasteur,
O trabalho dele é um exemplo de aplicação do conhecimento científico. Pasteur descobriu no século XIX o vírus da raiva e desenvolveu a vacina contra a doença. Mas ele não tirou isso do nada. Pasteur precisou estudar, juntar informações, compará-las e fazer experiências até chegar a um resultado, a uma cura de eficiência inegável. Toda a produção acadêmica, ela está embargada dentro de situações científicas, ou seja, a partir de teorias, de comprovações de experiência. Essa produção ela acaba sendo comprovada a partir desses experimentos e dessas teorias que estão envolvidas para provar ou não uma tese. Geralmente, no estudo acadêmico, o aluno toma a sua verdade, a sua experiência, o senso comum como uma verdade. E isso não pode acontecer. Todo o senso comum, ele vem de experiências individuais. Bom, agora que você já sabe da importância do conhecimento científico na vida acadêmica, vamos ver como chegar até ele. Abordaremos agora os principais tipos de pesquisa, ou os diferentes procedimentos com método de pensamento reflexivo para obter dados, conhecer a realidade e descobrir verdades parciais. Compliquei? Bom, vamos então explicar de um jeito mais fácil com exemplos de pesquisa. Inicialmente eu pesquiso alguns sites, li alguns livros. Tem um site muito interessante, Espaço Acadêmico, que fala um pouco de um artigo em relação ao tema mesmo que eu vou tratar. Eu adoro ler livros, então eu leio vários livros e não pego só uma fonte, eu pego várias fontes para poder ser uma pesquisa confiável. A pesquisa bibliográfica é boa porque te dá uma referência de base de pessoas que já têm um know-how do assunto, que já estudaram. Essa biblioteca é o ponto de partida para o nosso primeiro tipo de pesquisa, a pesquisa bibliográfica. Uma forma de saber a resposta a questões que movem nossos estudos é consultar o que já foi publicado sobre o assunto. Dependendo do objeto abordado, você pode recorrer a livros e outros materiais indexados, como artigos e teses. É possível também utilizar fontes de conteúdo audiovisual, como o rádio e a TV. Eu posso também fazer uma pesquisa documental, que se baseia em fontes de dados colhidos no momento em que os fatos acontecem. Podemos incluir, neste caso, tanto o registro escrito, como os documentos cartoriais, quanto o registro de sons e imagens. Agora, vamos supor que eu queira saber qual o time mais popular nesta rua. Aí, eu parto para uma pesquisa de campo. Na pesquisa de campo, eu coleto os dados, aqui, com entrevistas, diretamente no local onde ocorre o fenômeno que eu desejo analisar. Podemos alcançar o conhecimento também com a pesquisa social, que lida com o comportamento de determinados grupos sociais, e com a pesquisa histórica, com base na literatura sobre o passado. Bom, pesquisa de campo é meio complicado, porque a gente tem que entrevistar muita gente, se fosse fazer pesquisa de campo. O que eu prefiro sempre é mexer na internet, e aí eu olho não olho só o site, eu olho o que as pessoas falam, o que as pessoas dão depoimento. O que eu pretendo, numa segunda fase desse projeto, entrevistar pessoas e a campo, porque é interessante e enriquece o trabalho. A gente também não pode ficar limitado só à internet e livros. Pesquisar é muito bom, estudar é muito bom, é um prazer. Assim, a partir do momento que você cria um hábito, você descobre nisso um prazer. O homem nada pode aprender senão em virtude do que já sabe. Bonita frase, não? Só que não é minha. Foi o filósofo grego Aristóteles quem disse isso há mais de 2.300 anos. Esta frase tem a ver com o método científico indutivo proposto por Aristóteles como uma forma de descobrir a realidade dos fatos. O método indutivo parte de dados particulares suficientemente constatados para se chegar a uma verdade universal. Por exemplo, Terra, Marte, Vênus, Saturno e Netuno são todos planetas. Nenhum deles brilha com luz própria. Isso é um dado particular de cada um deles. Logo, nenhum planeta brilha com luz própria, o que é uma verdade universal.
Mas veja bem, esse método só tem validade quando você tem amostras em quantidade suficiente para chegar a uma conclusão segura, sem margem de erro. Eu não posso dizer, por exemplo, que todos os papagaios do mundo são verdes com base apenas em alguns papagaios desta cor que vi em toda a minha vida. Entendeu? Este aqui você já deve conhecer, Sherlock Holmes. Não, eu sei que ele não é um filósofo, é um detetive inventado pelo escritor inglês Arthur Conan Doyle. Mas é que foi esse personagem quem ajudou a popularizar na literatura o método científico dedutivo. A dedução segue sentido oposto ao da indução. Parte de uma lei geral ou de uma premissa para chegar a alguma conclusão sobre um caso particular. Lembra-se da nossa conclusão de que nenhum planeta tem luz própria a partir dos exemplos da Terra, Marte, Vênus, Saturno e Netuno? Pois bem, ao ouvirmos falar pela primeira vez de um planeta que não aparecia nesta lista, digamos Júpiter, logo deduziremos que ele, como os demais corpos celestes de sua classe, tampouco tem luz própria. Ou seja, se a verdade é universal para todos os planetas, ela também valerá para este. O método dedutivo pode conduzir a erros quando você, a partir de uma situação, problema particular, você a usa para desenvolver uma teoria. Dedução é a partir do todo chegar numa situação particular. Para que isso aconteça, você precisa desenvolver um teorema. A dedução, ela acaba se desmoronando quando você pega uma situação particular e a usa para desenvolver uma outra teoria. Elementar, meu caro Watson, diria o nosso querido Sherlock Holmes. Passemos agora para um pensador mais próximo do nosso tempo, o filósofo austríaco Karl Popper, que viveu entre 1902 e 1994. Foi ele quem propôs o método hipotético dedutivo. Vamos ver como ele funciona. O método de Popper consiste em elaborar uma hipótese e submetê-la a um teste rigoroso para ver se ela resiste à realidade ou não. No método hipotético dedutivo, os resultados devem sempre ser colocados à prova de possíveis induções a erro, até serem esgotadas as chances de conclusões equivocadas. Estes foram os métodos científicos fundamentais, mas você tem muito mais opções de conduzir seus estudos. Você pode ainda usar métodos dialético, histórico, comparativo, monográfico, estruturalista e métodos e quadros de referência. Confira os detalhes em seu material didático impresso. Bem, aqui termina o nosso passeio pelo Museu do Conhecimento. Esperamos que você tenha gostado. Desde 2001, no dia 10 de novembro, comemora-se o Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento. É isso aí. Sem a ciência, nenhum país atinge condições mínimas de equilíbrio e desenvolvimento social. Até a próxima EMAD, a multiaula digital da Uninove. A minha monografia em Educação Matemática, eu trabalhei sobre a posição do professor em sala de aula com o Ensino Fundamental 2. Então, ali eu estabeleci pontos de desinteresse dos alunos, né, com a parte mecânica, com o ensino mecânico da matemática. E trabalhando com eles em jogos, né, jogos matemáticos, fazendo com que esses alunos despertassem. A disciplina de metodologia, ela me auxiliou na linha de pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo, que foi onde eu consegui obter as minhas experiências com os alunos em sala de aula. Atualmente eu já estou na segunda pós-graduação de Estatística Aplicada aqui na Uninove.